A mensagem é o domínio eterno de Deus. O domínio eterno de Deus. Daniel capítulo 4. Nós vamos ler Bíblia, amém? Vou procurar fazer uma leitura bem dinâmica para não ficar algo muito enfadonho, mas eu quero que vocês prestem atenção. A Simone vai colocar ali no projetor, é a mesma versão da minha Bíblia, então não vai trazer confusão. Se a tua versão for diferente, acompanha no projetor, que eu quero que vocês prestem mais atenção no conteúdo do que ficar procurando se encontrar comigo na Bíblia, tá? Então vamos lá. Capítulo 4 diz assim. É o rei Nabucodonosor. O livro de Daniel, quem escreveu foi Daniel, é lógico. Mas ele tem momentos que ele registra pensamentos de Nabucodonosor, declarações de Nabucodonosor. E ele aproveita e coloca no livro dele. E ele diz assim, ó. O título é O Outro Sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada, igual o pastor Luciano coloca lá no grupo. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E estando eu em minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação. Mas por fim entrou à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive na sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu em minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela. Os animais do campo, debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com suas raízes, atadas em cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde
dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e que se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e cujos frutos abundantes, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E o quanto ao que viu, ó rei, um anjo, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. A saber, lançar-te-ão de entre os homens a tua morada, será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois, serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quiser. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e deixar as suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque a cabo de 12 meses, quanto tempo? 1 ano. Quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: porventura, esta não é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartião comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como a das aves.
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Em segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam em arrogância, em soberba. Essa leitura da Bíblia, só essa leitura vale uma salva de palmas, não vale? Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia. Jeremias capítulo 27. Eu gosto de ler Bíblia, irmão, porque é a palavra que liberta. Homem não tem poder de libertar ninguém, é a palavra que liberta. Jeremias 27, versículo 1 ao 7, que diz assim: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faz uma canga e tiras de couro, e põe-nos aos teus pescoços. Envia-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, aos reis de Tiro e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais estão sobre a face da terra. Como o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Diga: Nabucodonosor, repita comigo: Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Até os animais do campo eu lhes dei, para que os sirvam. Nabucodonosor era servo do Senhor antes de ele conhecer o Senhor. A profecia, olha o que Deus fez. Jeremias profetiza: vocês vão para a Babilônia, vão ser escravos. E não vai só vocês não. Vai o rei de Ciro, de Tiro e Sidom. Vai o rei de Moabe, os amonitas também vão. Mas também Zedequias, o rei de Judá, também vai. Porque tem desobedecido a minha palavra. E eu já tenho um decreto. Eles vão ficar no cativeiro durante 70 anos. Porque eu já tenho dado o reino a quem eu quero. Os animais, tudo é meu. Todos os homens são meus. Todos os reinos, toda a soberania são meus. Sou eu que governo. E eu dou a quem quer. E a quem é reto de coração. Olha só. Eu dou a quem eu quero. E quem é reto de coração. E eu estou entregando a Nabucodonosor, meu servo. Só que Nabucodonosor nem sabia que Deus existia. Só que Nabucodonosor nem tinha entendimento de quem era Deus. Eu entendo com isso que Deus tem confiado coisas grandes para as pessoas que não são crentes ainda, mas têm um coração reto. Pessoas que têm um coração
não com justiça própria, mas uma pessoa que já tem uma boa intenção no coração, uma pessoa que já tem uma alma nobre, e Deus tem prosperado, como Bill Gates, que não é crente, e é o maior filantropo da história mundial, já dissipando já metade dos seus bens na África e em tantos outros países. Como jogadores de futebol que pegam 40%, 60% do seu futebol, jogadores africanos que pegam 60%, 70% do seu salário e distribuem na comunidade onde ele foi criado pobre. Pessoas que têm um coração reto e ainda não conheceram o Senhor. Mas eles não sabem que o coração deles estão sendo movido por Deus e eles estão trabalhando para Deus sem conhecer. Porque todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades, tudo pertence ao Senhor. E aí ele diz, eu te dei algo e vou cobrar algo de você. Porque eu te dei, quem muito é dado, muito é cobrado. E eu conto contigo antes mesmo de você me conhecer. Quando você é professor, e você é um professor excelente, e cuida das crianças, se preocupa com a saúde mental das crianças, emocional, mesmo sendo um professor do município, mesmo sendo estatutário, se você faltar, ninguém vai te exonerar e vai te mandar embora. Se você só escrever um negócio no quadro, vão te exonerar e vão te mandar embora. Mas você nem crente não é, mas tu dá a melhor lição, mesmo que tenha metade da turma que queira aprender, outra não, mas tu dá o teu melhor, tu se importa com aquelas crianças. Você está sendo servo de Deus sem você conhecer Ele. Porque você está exercendo uma habilidade que Deus te deu, que é nato, é o que nasceu contigo, Deus te deu, e você está cuidando das crianças que Deus ama. E isso é em tudo na vida, em tudo. Você só vai perceber isso quando você tem um entendimento lá na frente que Deus te revela, e vem o temor, e vem o reconhecimento que Deus estava te usando já, bem antes de você conhecer Ele. E aí você glorifica mais ainda Deus, que Deus já tinha um plano contigo, antes do entendimento da salvação assaltar a sua mente. Como que pode um homem que errou tanto? E aí eu quero pregar aqui para as pessoas que sempre deram muito trabalho. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja, um coração bom, pessoas com motivações corretas, é um bom pai de família, sabe? Mas a pessoa às vezes não consegue firmar na igreja, a pessoa não consegue firmar no evangelho, a pessoa não consegue, irmãos, dar uma continuidade ao processo do que Deus tem para ele. E eu fico escandalizado, e eu fico pensando, meu Deus, como que eu oro pedindo a Deus por essa pessoa? Como que eu busco para que Deus, eu falo, Senhor, essa pessoa só falta ser crente. Quantos conhecem alguém assim? Quantos conhecem alguém? Que tu olha a pessoa, conduta a pessoa, tu fala assim, essa pessoa só faltava ser crente, gente. Não é assim? Mas se você vê a pessoa buscando, mas tem uma dificuldade de entender os propósitos de Deus. Nabucodonosor era esse homem, que Deus deu talentos, deu liderança de governo para ele, deu capacidade para ele, empoderou ele com capacidade de liderança notória. Nabucodonosor, ao ponto de se tornar um império, o seu reino. Deus já contabilizou ele como servo dele. Agora olha só que tremendo. Nabucodonosor era uma pessoa que submetia ao poder de Deus, mas não submetia à autoridade de Deus em momento nenhum. Falta de entendimento. Os sonhos que ele teve foi o quê? Um dom espiritual. O nome disso é ciência e conhecimento. Deus dava visões para ele que ele não sabia interpretar, depender do outro. E aí veio Daniel para interpretar os sonhos. Daniel interpreta o sonho que ele, primeiro sonho, ele sonhou e ameaçou matar todos os sábios que ele chamava de mago. Vou matar todo mundo, eu quero que vocês interpretem o sonho. Imagina, mais de 1000 sábios da Babilônia diante deles. Pode contar o sonho, meu rei? Nós vamos interpretar. Não, é muito fácil. É muito fácil você interpretar um sonho que eu te contei. Eu quero que você fale o que eu sonhei e me dê a interpretação do sonho. E aí, os sábios da Babilônia falaram, assim, meu rei, assim o senhor está querendo matar todo mundo. E ele disse, se ninguém interpretar meu sonho, então esses sábios não servem para nada. Só estão comendo a minha mesa. São funcionário fantasma. Eu vou matar todo mundo. Daniel disse,
Por favor, meu rei, me dá só mais um dia para orar com os meus amigos, que o meu Deus vai te dar essa interpretação. Então se retira Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego e vão orar. Mas um dia é pouco tempo. Daniel disse, um dia é o suficiente para o meu Deus. De manhã, ele aparece diante de Nabucodonosor e diz, meu rei, eu tive o seu sonho que meu rei teve na cama, no seu leito. Eu vi uma estátua, e aí vocês conhecem a passagem bíblica, e vai falando, a estátua tinha cabeça de ouro, tinha peito de ferro, aí vai falando, os pés da estátua eram de barro. Essa era a fraqueza. E essa estátua, meu rei, é você. É você que tem um governo de ouro, uma parte de ouro, uma parte de ferro, outra parte de bronze, mas os teus pés de barro. Essa é a fragilidade do seu reino. Essa é a dificuldade do seu reino. E aí, Nabucodonosor, o que ele faz? Com essa interpretação, Deus mostrou a fraqueza dele. Deus expõe as nossas fraquezas, não para nos fortalecermos pelos nossos próprios braços, mas para que nós possamos clamar por misericórdia, para que Ele possa nos dar ferramenta para nos fortalecer naquela área que nós somos fracos. E não nos suprir, ou tem uma tendência, duas tendências geram uma tendência psicológica, uma aversão. Ou seja, ou o camarada ele se humilha demais ou se vitimiza dizendo, o meu reino tem uma fraqueza, eu sou pobre coitadinho, eu aquilo outro, já era para mim, eu tenho um ponto fraco, o meu reino vai acabar de qualquer jeito, meu casamento vai acabar de qualquer jeito, a minha família, os meus negócios, a minha empresa, tudo que Deus me confiou, a minha célula a qualquer momento vai acabar, porque Deus me revelou que eu tenho uma fraqueza. Deus te revela porque Ele quer que você clame por aquilo, porque Ele vai te fortalecer na área que você é fraco. Porque a Bíblia diz, é isso que Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E as pessoas que são pessoas que gostam de falsa modéstia, criam uma humildade de falsa modéstia, dizendo, eu sou fraquinho, irmão, forte é o Senhor. Mesmo tu falando que tu é fraco, isso não mostra que você é fraco diante de Deus. E Deus não quer que nenhum filho dele seja fraco. Ele quer que você conheça as áreas da sua vida que são debilitadas. Ele vai expor isso para você, seja te revelando, ou alguém mostrando, ou algum discipulador, não para te acusar ou te fazer sentir mal, mas para você orar a Ele, para que Ele possa ter misericórdia e preencher essa lacuna, para que você seja uma pessoa, uma vida muito bem estruturada. Quem está entendendo? Mas o que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor, na mesma hora, mandou fazer uma estátua de ouro. Toda de ouro. Para o povo adorar ele. Imagine Deus apontar um erro e ele se revestir de uma arrogância. Aí foi o extremo. Estátua de ouro, cabeça de ouro, peito de bronze, sei que lá de perna de ferro, pé de barro. Não tem fraqueza nenhuma. O meu reino não é assim. O meu reino é do jeito que eu quero. Faça uma estátua de ouro para mim. Eu sou todo de ouro, porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu aconteço. E aí veio o julgamento. É aquele tipo de pessoa que quando nós mostramos para a pessoa a falha dela, elas acreditam que nós estamos acusando ela. Vai sair da igreja! Vai com o pé de barro, irmão. Não vai mudar em nada para mim, como pastor. Vai mudar para você. É uma falha tua e precisa ser corrigida. E Deus foi Daniel para interpretar. Deus vai usar o teu líder de célula, o teu pastor, para olhar uma falha. A gente tem gabinete com o marido e esposa. Gabinete com líder e um discípulo, que o líder fala um negócio, o discípulo fica meio assim ainda. Eu falo assim, gente, como é que é isso? A pessoa tem uma falha, uma deturpação no caráter que precisa ser mudado. A pessoa tem uma ferida na alma, uma rejeição, alguma coisa. Ela amplia aquilo, irmãos. Ela dá uma ampliada naquela falha dela. E ela vira uma pessoa
com alta sensibilidade. Ela não se deixa ser tocada. Você fala uma coisa com a pessoa já dá um pulo para trás. Não, não é bem assim. Ah, estão me perseguindo. Ah, não é assim. Meu irmão, ninguém está te acusando, ninguém está te condenando. Nós estamos, Deus sendo uma ferramenta de Deus para evidenciar um problema na sua vida que precisa ser melhorado, estruturado, tratado. É só isso. Ninguém que está para te condenar, não. Mas ninguém nunca me falou isso antes. Meu irmão, se o teu pastor, se o teu líder, que te ama, que intercede por você, que se o teu ministério crescer, o ministério dele cresce junto com o teu, ele se importa contigo, ele está falando contigo, você está se armando, imagina um primo, um parente, uma pessoa próxima, ele só vê a sua deficiência, ele nunca vai ter coragem de falar, porque se falar, que é? Aqui na minha casa, santo de casa não faz milagre, profeta em casa não tem honra, não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. A minha esposa, quando me expõe uma fraqueza minha, eu não fico, tá vendo meu defeito? Tá vendo aquilo outro? Ela é minha esposa pra quê? Ela fala, amor, nessa área aqui, eu vou orar. Me ajuda a oração, amor. Eu peço ela para orar por mim, Deus te mostrou, então ora por mim e eu vou mudar nessa área. Acabou. Pronto, é um pé de barro. Não significa que eu vou quebrar. Agora tu imagina uma estátua pesada, com a estrutura pesada, com um pezinho de barro, vai cair lá na frente. Não é isso? Então eu vou pedir um revestimento. Mas esse revestimento de ouro, esse revestimento fortalecido, vem de Deus. É o reconhecimento, não é fazer uma outra estátua. Não é criar uma estrutura para se defender daquilo que já está te matando. Não é trocar de líder. Não é esquema humano. Não é movimentação humana. É dependência de Deus. É a humildade de reconhecer uma falha, um erro, uma debilidade. Meu irmão, você tem o coração reto. Você tem o coração bom. Deus te deu talentos antes de você conhecer Ele. Mas agora chegou o tempo do conhecimento de Deus. E agora você tem que submeter ao entendimento que Deus tem te dado. Porque Deus teve misericórdia com ele até o tempo que não teve entendimento. E foi usando ele. Meu servo foi usando ele. Aí ele pega, faz a imagem de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobra. Ele joga os caras na fornalha. E aí ele tem a visão do anjo na fornalha. Ou a prefiguração de Jesus ali na fornalha. E ele fica, bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. O rei do céu que tem governo, aquilo outro. Mas depois, logo em seguida, ele se submeteu ao poder. Olha para o teu irmão e diga, não adianta se submeter ao poder. Se não submeter à autoridade. Irmão, poder é diferente de autoridade. Poder é a faculdade de induzir uma pessoa a fazer o que você quer. Numa pressão, no momento. Autoridade é diferente. Autoridade é levar a pessoa a influência, uma influência pessoal, a fazer o que você quer pela influência pessoal. É reconhecer a autoridade. Se Deus é santo, eu tenho que ser santo, porque Deus é santo. A Bíblia diz isso, seja santo como Deus é, como o Pai que está no céu é santo. 1 Pedro 1,15. Então eu tenho um modelo. O poder de Deus é para me fazer andar mais rápido. O poder de Deus não é para me subjugar, não, porque eu sou filho. Mas aí às vezes Deus tem que usar o poder. O braço forte. Porque o filho não tem entendimento de filho. Aqui ele era servo. Nabucodonosor é meu servo. Quando vê o entendimento, ele tem que entender que agora ele é filho. Quem está entendendo? Eu vou exemplificar. É isso que as pessoas sofrem. Você chega na igreja, é novo convertido, chega na igreja, tudo dá, tá bem, tá tudo fluindo. Quando chega um certo tempo que você já tem um entendimento da palavra e continua com o mesmo comportamento de antes, tu fala, estão me perseguindo, tá acontecendo problema, tá ruim para mim. Claro, você hoje recebeu um conteúdo de mentalidade poderoso para te alavancar e te levar a um nível espiritual maior, a um nível familiar maior, mas você quer viver pelo tempo da graça e da misericórdia como o tempo anterior, antes de você conhecer a Deus. Não existe, amigo. E aí Deus mostrou o poder dele várias vezes, diversas vezes. Só que quando chegou nessa vez, ele não submeteu a nenhuma delas. Tanto com Daniel, quanto com Mesaque, Sadraque e Abednego,
poderes. Ele na hora ali que Deus manifestava o poder, um cego chegou, um aleijado andou. Nossa, tem que temer a Deus. Virou as costas, acabou. Está com câncer, está com a doença, vamos orar. Orou, foi curado. Ó, glória a Deus nas alturas. Paz à terra, o homem de boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que passou 10 dias, 20 dias, ele submeteu o poder deixou ele impressionado ali na hora. Ele rendeu glória porque está impressionado. Mas aí ele não vive a autoridade de Deus e logo, logo ele se esquece e começa a construir tudo para o seu nome. Até ministério, às vezes nós construímos para o nosso próprio nome e para a nossa própria glória. Porque da nossa boca sai assim: louvado seja o nome do Senhor, Hosana, Hosana, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja. Mas o coração faz totalmente diferente. Quando uma pessoa fala: pastor, me dá a bênção para ir para outra igreja. Bênção nada, maldito, apartai-vos de mim, Satanás. É assim que eu falo contigo se tu quiser sair da minha igreja, da minha igreja. Aquela vez que eu orei por você e você teve filho. Aquela vez que eu orei por você e a porta de emprego. Aí começa a lembrar todas as orações e diz: quase que caiu a indenização. É dele o reino ou não é? É ou não é? Porque se você fez, acabou. Eu orei por você, não orei? Tu foi curado agora? Foi Deus que te curou, através da minha vida. Tu é grato a Deus, tu é grato pela minha vida também? Porque eu orei pela tua vida, amém? Mas também tu não entregou dízimo aqui, oferta. Outro dia que eu precisei também, tu não foi ali, trocou o pneu do carro comigo. Tu não fez um outro favor para mim? Então nós somos um irmão na comunidade da fé. Eu te servi, você me serviu. E a gente não deve nada para ninguém, somente o amor, amigo. É isso que a Bíblia diz. Não deva nada a ninguém, somente o amor. Agora, é o cartão de crédito, a American Excel. American Excel. Cada milagre que você faz, está contabilizando na minha conta. No dia que tu sair, tem que me pagar tudo. Se tu continuar aqui, não tem que te pagar não. Mas no dia que tu sair, tem que me pagar tudo. Aquele resfriado que eu orei, você foi curado. Aquela dor na coluna, na espinhela que tu estava. Aquela hemorroida que estava ardendo que só Jesus. Imagina orar, volte hemorroida para ele. Só para ter satisfação de um ex-membro passando com a Bíblia na mão e indo para outra igreja andando assim, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Saiu da igreja. Voltou a hemorroida dele. Brincando? Pai, eu quero sei que lá, Tiago. O pastor Tiago interpretou Deus e ele mesmo. Pai, como é que é a música? Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filho, você... Cara, o pastor Tiago é um ator, cara. Uma salva de palmas para o pastor Tiago. Pensa que eu não reparei, não? A questão toda é que nós nos comportamos assim quando a gente está em condição de lixo mesmo. Mas quando Deus já nos limpa, já nos cura, nos dá um anel, irmão, não é bem assim que funciona. Na hora da adoração, na hora da palavra, do discurso filosófico, é muito lindo. Eu pego a palavra, eu faço uma exposição bíblica e todo mundo fica impressionado. Eu falo sobre a graça e sobre o reino de Deus. Teu, aí o Felipe canta, é o reino. Eu faço até 5 braços. Que eu também gosto desses negócios, pastor Tiago. Teu é o reino, teu é o poder. Aí tu fala, glória, mas na hora de abençoar o mesmo para ir para outra igreja, o reino não é mais de Deus não, é dele. Dele e do diabo, que está usando ele. Na hora de um líder de célula quer trocar de célula, minha filha, é minha filha que chama, meu filho. Aí no dia que a pessoa pede a benção para ir para outra célula, ela chama a pessoa. Ô fulana, chama pelo nome. Igual aquela mãe quando tá brava com o filho. Quando chama pelo nome e sobrenome é porque tá querendo quase matar.
Ou então é a esposa quando chama de amor, não é assim? Amor, amor. Quando tá com raiva, chama pelo nome. A gente já sabe logo, e todo mundo percebe, ó, chamou pelo nome, deve estar bem, não, esse casal tá obrigado. Só chama de mo, mozão, mozinho, sei que é lá, periquito. É, tigrão, tem esse negócio também. Bebê, bebê. Aí daqui a pouco vai chamar pelo nome, nem pelo apelido que ela tem. O nome dela é Dilcinha, chama de Dilcinha. Ô, Odisseia, não sei o que lá, aquilo outro. Aí todo mundo percebe. Chama pelo nome o tempo todo então, que no dia que tu estiver chateado, ninguém vai perceber. Não é assim? Mas sabe qual é o problema? O problema disso tudo, irmãos, é o coração do homem. Quando nós não temos nada, não sentimos falta de nada que nós nunca tivemos. Se de fato tudo é de Deus, então eu não vou sentir perda daquilo que nunca foi meu. Então tudo que estiver diante de mim, eu vou amar, vou cuidar, e Deus vai multiplicar. E pessoas vão andar comigo porque me amam em Cristo, porque tem um respeito por mim, pela minha pessoa também, de forma excludente o ministério, como ser humano. Fora pastor, eu também sou o Davi, que sou pai de família, que também gosto de me relacionar, de brincar, de rir, de estar ali junto. Uma pessoa que tem uma consideração por mim como pastor, mas também como ser humano, também considera a minha família como uma família que também precisa né? Então, assim, eu gosto também. Mas ninguém gosta de estar com alguém que não nos ama. Nenhuma esposa quer estar com o marido que não ama. Ou que só você ama e tu sabe que a outra pessoa também não ama. Você se sente mal, você se sente inferior, não é assim? A mesma coisa o relacionamento na igreja, com os membros. Se uma pessoa quer ir embora, sei lá, para outra igreja, ou quer ir para outra célula, é porque a pessoa ela quer viver uma experiência nova com outro líder, porque a tua não está legal, o relacionamento não está legal. E aí você vai querer com a pessoa que não quer ficar contigo, prender ela contigo a ferro e fogo, e ainda cometendo um erro, que o reino é de Deus. Oi, obrigado, tá? Ela cata tudo pela casa e ela me dá. Não entrega na mão de ninguém, só na minha. Quantos estão entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus, ou melhor, diga, tudo que Deus te confiou é dele. É só dele. E ele vai multiplicar mais. E mais. Se você continuar entendendo que é dele. Tem uma passagem para incrementar isso. Tem uma passagem que Jesus conta dos talentos. A Bíblia diz que Jesus chamou um homem e confiou um talento. Confiou outro talento. A palavra talento não é simplesmente um talento, mas era um talento era uma moeda de um certo valor. Confiou um talento, confiou 2 talentos, 3 talentos para um e confiou 5 talentos para outro. Ele disse, eu vou voltar de viagem, quando eu voltar a gente vai fazer o acerto. O que tinha 5 talentos multiplicou para 10. O que tinha 3 multiplicou para 6. O que tinha 1 disse, eu vou esconder, eu vou enterrar, porque eu sei que o meu Senhor é um homem muito severo. E eu não vou correr o risco, não vou confiar o meu talento aos banqueiros. Se tiver algum problema, quando ele chegar, pelo menos eu digo, olha meu Senhor, está aqui o meu talento. Está aqui, não se perdeu, toma o seu talento de volta. E quando o rei voltou, quando o Senhor voltou, olhou para aquele que teve 5 e multiplicou para 10 e disse, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque multiplicou aquilo que eu te confiei, entregou para ele. E para o segundo disse a mesma coisa. Para o terceiro ele disse, servo mau e infiel. Você não sabe que eu colho aonde não semeei? Você sabe que eu sou rígido? Você sabe que eu te confiei algo? Você era para ter multiplicado o meu talento. Por isso, agora, você será lançado nas trevas exteriores, aonde há ranger de dente e dor. Ou seja, o camarada foi mandado para o inferno porque ele pecou? Ele foi mandado... Que pecado que esse homem cometeu? O pecado que ele cometeu é não exercer os talentos que Deus confiou para ele. Servo mau e infiel. Porque os talentos que Deus te confiou
é para ser usado e multiplicado. Ele te confiou antes de conhecer. Ele confiou um talento de liderança nato para Nabucodonosor, que se multiplicou e virou um império. Mas chegou o momento que ele queria que esse homem reconhecesse que esse talento foi ele que deu, mesmo antes de conhecer. Teu talento de falar e dar palestras em universidade ou escola, que tu fala, nossa, eu falo bem. Esse talento foi Deus que te deu. Na hora certa, Ele quer que você reconheça que Ele te deu, para glorificar o nome dEle, mesmo antes de tu conhecer Ele. O problema é que Nabucodonosor tinha uma dificuldade muito grande de dar glória a Deus, porque ele já tinha um império quando os judeus entraram na Babilônia. Então ele não entrava na cabeça dele que foi Deus que confiou todas as coisas para ele. Na mente dele ele dizia assim, como que Deus me deu, o Deus dos judeus me deu isso tudo, se eu já era poderoso antes de eles chegarem aqui? Como que é aquele cara que já é uma empresa, já é um empresário e chega aqui na igreja, ele já é um empresário, ou ele já é um professor formado, ou ele já é alguma coisa muito grande. E aí ele pensa, quando eu cheguei aqui na igreja eu era crente, já era tudo. Não é igual fulano que chegou aqui desempregado, que Deus abriu uma porta para ele, que Deus mudou a mente dele, eu já tinha uma mente muito boa, eu já tinha universidade, eu já tinha isso, aquilo, outro, eu já tinha empresa, eu já tinha 3, 4 casas, 10 casas alugadas, eu não cheguei na igreja quebrado não. Eu, irmão, entendo o seguinte, tem gente que Deus dá talento depois que entra na igreja. Desenvolve os talentos dele depois que ele entra na igreja. Tem outros antes, mas todos são impulsionados pela glória de Deus, porque o reino dele é sempre eterno. O problema é que aqueles que começam a exercer o seu talento depois que chegam na igreja, eles fazem um sincretismo, eles agregam e associam o seu crescimento com a vida espiritual dele. E dão glória a Deus porque eles reconhecem que a vida deles financeira, familiar, tudo na vida deles começou a melhorar depois que eles vieram para a igreja. Aqueles, aí eles têm mais facilidade de dar glória a Deus. Aqueles que tudo já funcionava antes de ele vir para a igreja, mesmo sabendo que foi Deus que fez, mesmo antes de ele conhecer Deus, esses já têm mais dificuldade de se render ao senhorio de Deus. E esses sofrem mais. Porque eles não se sentem devedores de Deus, igual Nabucodonosor não se sentia. Manifestava o poder, ele chorava, se arrependia, manifestava outro. Até que Daniel, olha como que Deus, a Bíblia diz que Deus é o quê? Tardio em disciplinar, em punir. E é rápido e emergencial em misericórdia. A misericórdia dele renova toda manhã. Deus não tem prazer em punir ninguém. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus é amor. Ele não tem prazer em punir ninguém. Olha a diferença. Ele deu a revelação e 1 ano depois ele puniu o Nabucodonosor. 12 meses. Sabe por que esses 12 meses? Ele ficou esperando o arrependimento entrar no coração dele. Deus não te avisa algo agora e amanhã te pune, não. Ele dá tempo para o Espírito Santo trabalhar na sua vida para te convencer, porque ele tem mais prazer que você volte teu coração para ele do que te punir ou te tirar algo. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem um ego inflamado dessa maneira, não, irmão. Deus tem filhos. Só que, olha só, a Bíblia diz que ele subiu na sacada do seu palácio. E ele olhou e disse, não é essa a grande Babilônia? Daniel disse isso, meu Senhor, essa árvore grande é você, que Deus deu crescimento que alcançou o céu. E todas as aves da terra se alinham nas suas folhas. E embaixo dela, nas sombras, todos os animais da terra também se alinham a ti. O teu reino é muito grande e o Senhor te glorificou demais. Dá glória a Ele. Torna o teu coração humilde. Dá glória a Ele, que teu casamento quem deu foi Ele. Dá glória a Ele, que teu emprego quem deu foi Ele, mesmo antes de tu entrar na igreja. Dá glória a Ele. Dá glória a Ele antes que seja tarde. E aí ele ouve, 1 ano depois, ele sobe na sacada do prédio, que ele viu, avistou a Babilônia toda e disse, não é essa a grande Babilônia? Que eu construí com a força do meu braço, pelo poder do meu braço e para a honra e glória da minha majestade? Talvez isso soa soberbo demais e arrogante demais para você, em palavras, porque o falso crente e o falso humilde,
o modesto, ele não declara na boca assim, ó, eu sou superior a você. Eu sou melhor que você. Mas ele pensa. Porque num pouco de ética que ele tem, se ele falar, soa ruim. Ele perde o respeito das pessoas. Ele não fala, mas ele pensa. Ele diz, o reino é de Deus, mas no coração dele é dele. Assim. Isso é assim. A pior tristeza que existe é quando um homem casa com uma mulher. Esse homem, por exemplo, é 6, 7, 8 anos mais velho, de repente. Ele já casa, ele já tem uma estrutura familiar. Uma estrutura assim, financeira, já tem carro, já tem casa, ele já tem uma autonomia, tem uma empresa, e aí ele casa com uma mulher que praticamente está começando a vida ali, estudando, não tem uma casa, não tem nada, era uma situação humilde, aí casa, aí o camarada casa, passa a vida toda dizendo, tudo eu que fiz, tudo eu que consegui, tudo eu que sou, tudo eu que posso, tu se deu bem ter casado comigo. Se tu não tivesse casado comigo, tu teria casado com fulano, com Beltrano. Olha a vida que tu teria. Aí a arrogância vai tomando conta. Cuidado, que esse reino é teu, hein? Deus te deu a finança. Deus te deu o carro. Deus te deu a empresa. A tua esposa não tinha nada, mas Deus deu o equilíbrio emocional para ela. Deus deu a espiritualidade para ela. Deus deu a sabedoria para conduzir algo, para fazer crescer mais. O que Deus te deu é exterior e é bom. E Deus deu para ela interior. Você sem ela não é nada, seu porcalhão. Olha para um homem que está do lado assim, deixa de ser bobão. Acha que vai se sentir inferior, seu bobão? Vou falar mesmo. Acha que está se sentindo inferior só reconhecer que sem mim, você que não seria nada. Eu falo para minha esposa que sem ela, irmão, não seria nada. Eu estava na ruim, na estreita. A minha baixinha aí. Fica de pé, minha baixinha. Não fica de pé, agora tu vai ficar. Ó o tamanhozinho, tá vendo? Linda, não é? Então, tô falando só para as mulheres. Os homens para baixar a cabeça. Tá vendo? É igual o leme do barco. É a menor parte, mas ela que dá o direcionamento pro barco. Uma salva de palmas pela vida da minha esposa, que é a coisa mais linda do mundo e é sábia. Sem ela eu seria um cachaceiro jogando sinuca na porta do botequim, jogando buraco até hoje. Com todo o potencial que Deus me deu para falar, para comunicar em público, com todo o potencial que Deus me deu para argumentar, para negociar, que eu era bom de negócio, com todo o potencial, ainda assim seria o pinguço, prostituto, canalha na beira do botequim, jogando baralho, com um monte de cara, faltando 3 dentes na boca, com um cigarro encortando na mão, olhando assim, jogando cartinha 3, 4 horas, 5 horas por dia. Obrigado, meu amor, por você existir. Pelo amor de Deus. Outro dia eu parei perto da casa do parente meu, tinha meus primos jogando 15 minutos. Me deu fadiga. Ai, meu Deus, quero ir embora daqui. Não aguento nem ver esses números. Obrigado por você me libertou. Só que essa libertação veio pela pessoa que eu estava casado. Por ela. O que você seria se você não tivesse sua esposa hoje? Hein? Talvez nem vivo não estaria, né? Estaria aidético, estaria alguma desgraça que aconteceu contigo. Ou bêbado batido de carro, não é assim? Mas aí, a arrogância vem no coração. Eu construí essas casas. Eu fiz isso. Os filhos, olha a roupa. Eu. E aí Deus troca o teu coração a um coração de animal. E vive de maneira animalesca. Perde a família, perde tudo. E aí as pessoas olham, esse homem era um príncipe, era um nobre. Olha o estado desse ser humano hoje. A vida dele acabou quando largou a mulher dele. Sabe por quê? Porque ele achou que as habilidades, achou que ele. Mas ninguém fala isso de boca não. Fala isso de coração, ou quando está com raiva. Porque a boca fala, o coração está cheio.
os teus talentos, tudo que Deus te deu, até mesmo antes de você conhecer a tua esposa, até mesmo antes de você conhecer a Cristo, tudo Ele já sabia do futuro, e Ele te agregou, Ele te ajuntou, Ele te casou para somar, ou seja, não finança, mas emocional ou espiritual, mas para que você cresça cada vez mais, e que seja maior ainda, mas para a glória dEle. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Quem está entendendo? 2 Crônicas 2, 25. Segunda Crônicas, perdão, 2:25, eu abri lá no 25. Meu Deus do céu, todo errado aqui, eu não tenho a referência. Segunda Crônica 25:2, é isso mesmo. Perdão, 25:2. Vamos do 1 em diante, do 1 primeiro. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã, de Jerusalém. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com inteireza de coração. Deixa essa passagem aí. Como que uma pessoa pode fazer tudo o que é reto diante de Deus, mas não com inteireza de coração? O rei Amazias, na sua história, no livro de Crônicas dos Reis, está registrado, é a palavra de Deus, que ele fez tudo que era reto diante de Deus, mas não de inteireza de coração. Por mais, como que os homens conseguiram ver se ele estava inteiro de coração ou não, se as suas obras foram retas? Como? Se uma pessoa sobe no púlpito todo dia para pregar, prega a mensagem, ele vive o que prega, fez o que é reto. Ele alimentou os pobres, ele discipulou, ele cuidou, ele fez o que era reto. Ele fez tudo o que Deus queria que fizesse. Como que foi manifesta a inteireza, a não inteireza de coração desse homem, se os atos dele foram retos? Então um homem, ele pode ser completamente tomado de retidão, de justiça, de fazer algo. Olha só o entendimento. Ele tinha medo do poder de Deus. Por quê? Porque ele sabe que os outros reis foram tirados do trono, foram punidos porque fizeram o que era errado. Então, ele fez porque tinha medo de Deus, mas ele não queria fazer de fato no seu coração, não de inteireza de coração. É o caso de Nabucodonosor, que se submeteu ao poder de Deus, mas não à autoridade de Deus. Ele não amou a Deus. Irmão, se você não buscar a Deus para amar a Deus, e só viver com medo dele, submetendo ao poder dele, porque se eu fizer, vou perder. Se eu pecar, vai acabar. Se eu isso, e não buscar o coração de Deus, ou tu busca o coração de Deus, ou Deus muda o teu coração. A Bíblia diz que Nabucodonosor, Deus trocou o coração dele e deu um coração de animal. Não é que Deus colocou um coração de animal, mexeu com as suas emoções. Alguns teólogos acreditam que ele ficou 7 anos, a Bíblia diz que ele ficou 7 anos vivendo na selva, comendo mato, vivendo no meio dos bichos, das feras. As suas unhas cresceram como de animal, o seu pelo do seu corpo cresceu tanto como asas de águia, a Bíblia diz, cresceu, devia ser um homem muito peludo, cresceu mais ainda, vendo no animal orvalho o tempo todo. Cabelo crescendo, unha, vivendo igual animal. Alguns teólogos acreditam que ele tinha relapso de entendimento, porque senão seria inadequado Deus punir alguém ou dar uma disciplina em alguém e a pessoa não saber que está sendo disciplinado. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele perdeu totalmente a consciência, porque ele mesmo diz, eu, Nabucodonosor, passei 7 tempos com o coração de um animal, vivendo entre as feras e sendo molhado
com orvalho que caía do céu. Até que Deus me devolveu o meu entendimento de homem. E eu glorifiquei o Deus Altíssimo. E os meus capitães vieram e me buscaram no campo. Deus me devolveu o meu reino. Outra coisa que Deus fez. Olha como que Deus gostava de Nabucodonosor, pelo coração dele era reto. Mas ele não tinha entendimento da autoridade de Deus. Ele disse, eu vou derrubar a árvore vai cair. Os animais, os pássaros que estão acampados debaixo da folha, eles vão se espalhar. Os animais que estão debaixo da sombra da sua árvore, do seu reino, vão também se espalhar. Mas o tronco da árvore vai ser preso com correntes e cadeados. Por quê? Para que ninguém se aposse do tronco da árvore. Porque eu vou devolver o teu reino no tempo certo. Às vezes, nós perdemos coisas, emprego, perdemos tantas coisas, ministério, por causa de arrogância. Existe um tempo de Deus esperando, o seu coração se embruteceu, o seu coração se tornou animalesco, leviano, irreflexível. A arrogância tomou, a rebelião interna tomou conta do teu coração. Você não consegue pensar em Deus como Deus, não consegue ler a Bíblia e refletir sobre a palavra. Mas aí Deus espera um tempo sobre você dizendo, olha, o caule ainda está ali, a essência está ali. Você só precisa se reconectar comigo. Se arrependa. Eu vou te dar o teu ministério. A tua empresa, os teus sonhos vão ser realizados. Porém, você precisa reconhecer que eu sou soberano. Você precisa reconhecer que todos os reinos pertencem a mim e eu dou a quem eu quero. Eu sou pastor dessa igreja porque eu estou pastor da igreja. Sabe por que eu estou pastor da igreja? Porque Deus guarda todo o meu sistema nervoso, meus neurônios, todas as veias do meu cérebro, todas as funcionalidades do meu corpo. Todos os vasos sanguíneos, capilares, tudo Ele guarda. O canal do meu corpo, o meu coração Ele guarda. Se entrar uma gordura, entupir alguma coisa no meu coração, parar por um instante, eu tiver um derrame e ficar com o braço puxando uma perna, ou faltar um oxigênio por um segundo no meu cérebro, eu vou deixar de ser pastor e vai ter que ter um outro pastor assumindo no meu lugar. Porque nem minha esposa vai poder ser, que ela vai ter que passar o tempo todo tomando conta de mim. Então eu estou como pastor dessa igreja, porque Deus me sustenta. E aí agora julgue você se eu estou falando simplesmente ou se de fato o meu coração é esse. Porque Deus me sustenta. Porque se eu tiver uma disfunção no meu corpo, eu já não sou capaz de ser pastor. Um derrame, a igreja vai falar, sai para lá, seu derramado, quero outro pastor. Quem está entendendo? Então eu digo assim, a glória é do Senhor, a igreja é do Senhor. Eu vou cuidar do rebanho que Deus me confiou. Eu vou orar, vou interceder, vou amar, vou visitar, vou aconselhar, vou fazer tudo que está ao meu alcance. Mas a igreja é do Senhor. Está aqui, Senhor, o seu talento está multiplicado, porque não por minha glória, mas porque o Senhor me deu um talento para multiplicar. Eu não quero tirar a minha parte, eu não me eximi de deixar de multiplicar os meus talentos, os talentos que o Senhor me confiou. Está aqui, mas é teu. É só teu. Tudo que Deus te confiou é só de Deus. Tudo, as suas habilidades, tudo. E serve para um fim. Tá bom? Não é só um meio, é um fim. Deus tem objetivos contigo. Deus tem projetos contigo. Deus tem coisas excelentes para você. E se Deus colocou essa pessoa agora do seu lado, agarra na mão dela e diz, vamos somar. Porque eu dependo de você e você de mim. Se Deus te deu oportunidades, agarra essa oportunidade. Se Deus te deu crescimento, agarra isso. Mas não se glorie disso. Porque tudo que Deus faz é dele. É para ele. E para a honra dele. E para a glória dele. Amém? Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor? Se coloque de pé nesse momento.